Olá a todos! No vídeo de hoje vamos aprender como resolver um sistema de EDOs no Excel. E para isso eu trouxe como exemplo o reator biológico presente na aula 2 da série de vídeos de Excel para Engenharia Química. Só que dessa vez nós vamos trabalhar com ele em batelada e em regime transiente. Antes de assistir essa aula, recomendo que assista a aula anterior sobre resolução de EDO no Excel e a aula 2, em que eu dou mais detalhes sobre esse reator e as contas que iremos fazer. Vamos começar então pelo balanço de célula nesse reator. Sabemos que a concentração de células vezes o volume é igual à massa total de células dentro do reator e a taxa de variação dessa massa vai ser igual à taxa de geração de células, já que não há entrada nem saídas. A velocidade específica de formação de células vai ser dada pelo modelo de Monod, vezes a concentração de células, vezes o volume do reator. E vamos considerar que o volume do reator é constante, portanto, cortamos dos dois lados da equação. As equações para o consumo de substrato e a geração de produto não se diferenciam muito. Só envolvem um fator de proporcionalidade entre o consumo de substrato e a geração de célula, e a geração de produto e a geração de células. Vou seguir as contas com o balanço de célula dentro do reator, pois as outras duas equações seguirão o mesmo formato, então só colocarei o resultado ao final. Então, retirando o volume da derivada, já que ele é constante, e dividindo os dois lados da equação por V, obtemos a seguinte equação. E ela nos mostra que a variação da concentração de célula dentro do reator é independente do volume do mesmo. Utilizando o método das diferenças finitas progressivo, obtemos a seguinte equação. Agora só precisamos isolar x de i mais 1 para resolvermos o problema. E essa equação nos mostra que, tendo a concentração de células e a concentração de substrato do passo anterior, já podemos calcular quanto é a concentração de célula no próximo passo. Para obtermos os balanços do substrato é bem similar, e podemos ver que no final, tendo somente o passo anterior, a concentração de substrato e a concentração de célula, já podemos descobrir a nova concentração de substrato. E farei o mesmo produto. Também com o produto podemos observar que, sabendo a concentração de produto no passo anterior, a concentração de célula e de substrato do passo anterior, é possível calcular a nova concentração de produto. Agora que temos as equações, podemos ir para o Excel para resolvê-las. Bem, agora aqui no Excel vamos fazer as contas. Eu já deixei algumas coisas preparadas para agilizar o vídeo. Então, vamos começar pelos parâmetros. Aqui vamos renomear os parâmetros para, na hora das contas, ficar mais claro. Então, selecionei as duas colunas, dá um Ctrl Shift e F3 e renomear de acordo com a coluna da esquerda. Então, ó, podemos ver que os valores agora estão com um nome diferente de acordo com a coluna da esquerda. E vamos colocar a condição inicial. Então, no tempo 0, a concentração de substrato é igual a S0 ponto. A concentração de célula é igual a X0 ponto. E a concentração de produto é igual a P0 ponto. E o tempo, o passo de tempo, vai ser dado igual ao tempo anterior mais o passo. Aqui ele já preencheu essas colunas aqui porque eu estou com uma formatação de tabela. Então, numa tabela, sempre que você coloca na primeira linha uma fórmula, ele já completa com a mesma fórmula todas as outras linhas. Mas eu vou retirar isso aqui porque a gente vai colocar as contas. Então, deletando, fica dessa forma. Agora eu vou colocar a nossa equação do substrato e explicar. E depois reproduzir para x e para p, que é a mesma lógica. Então, começando aqui, o S de I mais 1, que é o S da próxima linha, é igual ao anterior, que é S de I, menos dt ponto, que é o nosso passo, vezes 1 sobre y de x S, vezes mi máximo, vezes S do ponto anterior novamente, sobre ks ponto,
mais S do ponto anterior, vezes o X da linha anterior. Fecha parênteses, dá um Enter, ele já calcula qual é o valor no próximo passo. Se der 2 cliques, ele vai até o final da tabela. Mas aqui a conta não se altera à medida que desce. Por quê? Porque essa equação depende da concentração de X para poder calcular o próximo passo. Então, se não tem concentração de X, ele simplesmente permanece igual. Agora vamos colocar a equação para X e para P, que é o mesmo princípio. Com as equações já prontas, podemos agora desenhar o gráfico. Então é só selecionar as 3 colunas, inserir. Daí eu gosto do gráfico de linha, aqui ó, de linha suave. Prontinho, nós podemos ver que o gráfico se altera pouco em 10 horas. A equação não tem muitas diferenças em 10 horas. Então podemos alterar aqui o passo para, em vez de 0.1, 0.3. E ficamos com um tempo de 30 horas, e agora sim nós conseguimos ver o comportamento da equação. Podemos ver que a concentração de substrato decresce pouco no início, e assim que aumenta a concentração de células, ela começa a decrescer bem mais rapidamente. Então, com isso é mais fácil de analisar os efeitos de certas concentrações no tempo de reação. Por exemplo, se aumentarmos a concentração inicial de substrato, há um aumento no tempo, mas um aumento pouco significativo no tempo para alcançar 99% de consumo de substrato, por exemplo. Mas se aumentarmos a concentração de células, por exemplo, e dobrarmos, o efeito é muito mais significativo, porque o que manda realmente nessa reação é a concentração de célula. A concentração de célula que dita a velocidade da reação no modelo de Monod, já que o modelo de Monod é uma velocidade específica e ele é multiplicado pela concentração de célula. Então era isso pelo vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal para receber mais conteúdo e até mais!